E aí galera, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso módulo. Nessa aula a gente vai abordar a continuação teórica dos princípios que rege o capítulo de nomes significativos feito pelo Robert Martin. Então, o terceiro princípio aí, use nomes passíveis de busca. Olha só a frase que o Robert Martin diz aí. O tamanho de um nome de variável deve ser proporcional ao tamanho do escopo. Olha só, vocês ouvem ou lêem essa frase aí, me pergunto, pô Rodrigo, mas você não falou que o Robert Martin ele não faz nenhuma especificação do tamanho de uma variável? Sim, realmente eu falei, eu não errei. Por quê? Por que eu não errei? Porque naquela questão onde a gente falou lá, aquela questão ela citava o princípio não de usar nomes passivos de busca, mas usar nomes que tenham um determinado propósito. E aí, para eu determinar um propósito de um nome, eu não preciso especificar que esse nome seja grande ou pequeno. Agora, quando eu falo em usar nomes passíveis de busca, aí sim levo em consideração o tamanho da variável. Por que eu levo em consideração? Exatamente pela frase, o tamanho de um nome de variável deve ser proporcional ao tamanho do escopo. Vou já explicar essa frase aí, dando um exemplo real para vocês aí, e vocês vão entender direitinho. Olha só o próximo bullet. Essa é uma característica que pode facilitar ou dificultar futuras alterações em um determinado nome de variável. É por isso que o Robert Martin também ele fala que esse princípio ele é muito importante, sobretudo em variáveis que têm um escopo global. O que é uma variável que tem escopo global, galera? Exatamente uma variável que é utilizada em vários cantos do projeto. Ou seja, ela não é utilizada apenas numa função, numa procedure, ou só numa parte do código, né? Ou seja, ela é utilizada em vários processos, em vários momentos ali, quem sabe, em vários cadastros, em várias telas. Então, esse tipo de variável é chamado de variável global. Então, por que que ele é muito importante, sobretudo, esse princípio em variáveis globais? Imagine, então, no exemplo, nós temos um determinado sistema, e nesse sistema, a partir do momento que o usuário digitar o seu login e a sua senha, eu quero capturar o nome do login para quando eu quiser informar alguma coisa para ele no meu sistema, eu informe com o nome do meu login. E aí, galera, isso pode ser um simples exemplo de uma variável global. Ou seja, eu vou ter uma variável global para capturar o nome do meu usuário. A questão, galera, o problema maior aí é que quando o usuário definiu o nome de variável aquela variável que pegaria e que teria o escopo global para informar dentro do sistema todo qual era o usuário, ele informou o nome da variável pelo nome U. Ou seja, ele poderia informar com qualquer outro nome, né? Ele poderia nomear essa variável com um nome bem mais apropriado, mas ele resolveu nomear com a variável U. E eu pergunto para você, qual é a implicação disso? Sobretudo numa variável que é global. E aí, galera, eu respondo para você que a implicação disso é muito grande. Por quê? Porque pode utilizar uma IDE ou pode até utilizar um simples editor de texto, mas você vai procurar, né? Você não vai andar o código todo, sobretudo se o seu código está muito grande. Você vai digitar lá um Ctrl F lá e pesquisar o nome da sua variável. Só que vai ter um problema. E qual é o problema? O problema vai ser exatamente a definição do nome da variável, porque ele definiu o nome U. E aí quando ele digitar lá no Ctrl F11 e der Enter, ele vai passar por vários nomes até chegar na sua variável. Por que isso? Porque ele não definiu um nome que fosse apropriado ao seu negócio. E acima de tudo, um nome que não fosse passível de busca. Ele poderia ter definido o nome usuário logado, ou usuário capturado, ou qualquer tipo de nome diferente desse que ele definiu. É por isso, galera, que eu falei para vocês que essa questão de utilizar nomes aí simplistas como U, X, I, J, isso aí é tempo de faculdade, né? Aqui no Clean Code, e principalmente que vai ser cobrado na questão de concurso, é se você sabe os princípios que regem todo o Clean Code que é dito pelo Robert Martin. E o primeiro dele nós falamos, né, na parte de nome significativo. Nós temos que nomear e que o nosso nome ele deve representar algo que seja apropriado, ou seja, deve representar algum propósito dentro do meu projeto, dentro do meu código. O meu nome também, o nome de variável, de método ou função, ele deve evitar informações dúbias. E agora, o terceiro princípio,
ele deve ser passível de busca. Justamente por isso, porque quando eu tiver uma variável global, para eu não ter que ficar procurando pelo em ovo de galinha, né, ficar procurando o código todo, eu tenho um nome diferenciado para minha variável, e na hora que eu digitar o Ctrl F, digitar o nome dela, eu vou conseguir achar ela facilmente. Então, use nomes passíveis de busca, e os seus demais colegas programadores te agradecerão. Então vamos lá para mais umas dicas aí. E aqui, galera, eu fiz questão de colocar até a imagem aqui de atenção, porque essa informação aqui cai muito, cai bastante em concurso. Até então o que a gente falou era algo meio lógico, ou algo que a gente, a partir do momento que vocês estiverem em contato aí, ouvirem eu falando, ou verem no PDF, fica de fácil assimilação. Agora o que a gente vai ver nesse momento tem que decorar. Porque isso aqui é cobrado muito em prova de concurso. E aqui, meu amigo, é só decorando mesmo, internalizando mesmo puro aqui. Tem que estar no sangue aí. Porque essa é uma das informações que é mais cobrada em prova de concurso no que tange a Clean Code. E ela diz o que, galera? Ela nos diz as convenções para nomear classe e nomear método. Para eu nomear método, o que eu devo utilizar? Nomes de método devem ter verbos, ou seja, vão denotar qualquer tipo de ação. Exemplo, cobrar cliente, excluir conta, comprar livro. Então, quando você vê uma questão de concurso cobrando sobre o Clean Code e vê o nome verbo ali, já associa logo com o método, né? Porque é o método que deve ser nomeado como verbo, né? Que vai denotar o quê? Denotar qualquer tipo de ação. Cobrança, cobrar cliente, excluir conta, comprar livro, etc. O ruim, por exemplo, é que isso pode ser cobrado na prática. E aí, se você é um candidato que não sabe diferenciar um verbo de um substantivo, aí você vai passar bem alto, né? Mas aí é assunto para uma outra seara, aí é português, não tem nada a ver comigo. Mas o que eu quero te dizer aqui, mais uma vez, é que você decora essa informação. Método devem ter nomes iniciando de verbo. Ou seja, cobrar cliente, excluir conta, comprar livro. Por que verbo? Porque os verbos eles vão denotar algum tipo de ação. E é exatamente isso que preconiza os métodos. Quando a gente estuda lá na orientação objeto, os métodos eles vão preconizar o quê? Qualquer tipo de ação. Jogar bola, jogar videogame, comer, dormir, beber e etc. Então, tudo isso tem um verbo. E, sobretudo, um verbo no infinitivo. Né? O que é infinitivo? É o verbo que termina em AR, ER e R. É cobrar cliente, excluir conta, comprar livro, beber água, dormir e etc. Né? Então, métodos está associado a verbos. E classes? Classes estão associadas com o substantivo. Ou classe ou objeto. E aí, alguns exemplos, cliente, conta, livro e etc. Então, mais uma vez, revisando esse slide que é muito importante. Quando você ouvir falar alguma coisa de nome relacionado a verbo, você relaciona com método. E quando for um nome que tenha substantivo, você relaciona com classe. E aí, aqui nós temos alguns casos extraordinários. Se até então eu não consegui aplicar todos os princípios que eu citei até então, os três aí e mais alguns outros que o Robert Matti comenta que não são tão importantes aqui no momento, o que pode sobrar para mim? Como é que eu posso nomear minha variável? E aí existe duas aplicações para mim. Eu posso utilizar nomes a partir do domínio de solução e utilizar nomes a partir do domínio do problema. Então, qual é a diferença das duas? Quando eu utilizo nomes a partir do domínio de solução, me diz respeito a quê? A vivência do dia a dia do programador. Porque quando eu penso em solução, quem que vai solucionar algo? É o programador, né? O programador vai desenvolver o sistema para solucionar algum tipo de problema. Né? Então, domínio de solução vem à mente o quê? O dia a dia do programador. E domínio do problema tem a ver com a área afim, o domínio de negócio do cliente. Então, como exemplo aqui, ó, account visitor. Essa account visitor é uma variável que ela vai definir a conta de um visitante. E ao mesmo tempo que ela é expressiva, que ela tem uma representatividade muito grande no código, que vai representar a conta de um visitante, ela também faz referência a um padrão de projeto lá definido na Gangue dos Quatro, que é o padrão visitor. Então, esse tipo de variável, quando se trata de domínio de solução, que tem a ver com o dia a dia do programador, eles são bem válidos. Porque além de alinhar a expressividade do nome, eles também forjam o programador a se lembrarem do que aquele nome tem a ver com o seu segmento de negócio. Quando eu falo de negócio, voltado para a programação.
No caso, o Visitor aí, que é um padrão de projeto da Gangue dos Quatro, né? E a outra alternativa é utilizar nomes a partir do domínio, do problema. E aí tem a ver agora não mais com o programador, mas tem a ver agora com o domínio de negócio do cliente. Então, qual é a diferença das duas alternativas? Enquanto uma foca na parte da vivência do programador, a outra foca na vivência do usuário, ou seja, do domínio do negócio. Ela fosse inclusive o programador a entender cada vez mais sobre o domínio do negócio. Eu não preciso nem dizer para você que das duas soluções, a que a equipe de desenvolvimento vai escolher é qual? Principalmente o domínio de solução. Mas aí a gente não deve descartar a possibilidade da equipe de desenvolvimento utilizar também variáveis a partir do domínio do problema. Porque inclusive é exatamente isso que prega uma dos métodos ágeis aí, no que tange a DDD, que é Domain Drive Design, que é o programador tem o intuito e tem a obrigação de emergir cada vez mais no domínio do negócio. Então isso também é algo válido quando se fala de clean code, quando se fala de programação, quando se fala de toda a área de desenvolvimento de software de modo geral. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui é que em caso em que eu não puder aplicar os três princípios que eu citei até então, eu posso aplicar nomes que partam do domínio da solução ou do domínio do problema. Quando eu estiver no domínio da solução, estará voltado à vivência do programador e quando eu estiver falando do domínio do problema, vou estar falando do domínio do negócio do cliente. E por último, algumas conclusões que a gente pode tirar de toda essa teoria que a gente explanou, tanto nessa aula quanto no início da outra, é o que? Geralmente poucos dão a importância à utilização de bons nomes. Por quê? Porque pô, a área de TI, a área de desenvolvimento de software é uma área muito grande. Cada vez mais surgem novas linguagens, novos frameworks, novas bibliotecas. E aí os programadores começam a se atentar para isso, né? Começam a baixar nova linguagem lá, baixar IDEs e começam a estudar aquilo e acabam deixando de focar em algo que também é muito primordial e é fundamental para o seu código. Outras coisas também, os desenvolvedores também às vezes se preocupam ali em entregar rapidamente o sistema e aí eles podem dizer, pô, eu não tenho tempo de testar software, eu não tenho tempo de escrever um bom código, eu tenho tempo apenas para desenvolver o meu sistema e entregar para o cliente. Mas aí, galera, isso aí nós sabemos que essa primeira parte que a gente viu até então de nomes significativos, ela é a primeira, é a parte, é o pilar do Clean Code. Eu diria que ela é a base do Clean Code. Se você quer a partir de hoje começar a desenvolver código limpo, você deve começar a ter bons nomes dentro do seu código, seja para nomear variável, função, método ou até classe. E por que isso, galera? Porque um dia a consequência virá. E a consequência de ter essa ausência dentro do código é o quê? É uma só: apagar incêndios. O cara vai ficar lá só para apagar incêndio lá, resolver conflitos, vai deixar de trabalhar no projeto atual dele para ficar apagando incêndios que foram colocados anteriormente lá no início da empresa lá, quando deixou a qualidade de lado, deixou o código de qualquer jeito, quando deixou a padronização do código de lado, metodologia de processo de lado, e aí tudo isso aí vai ter um preço bem caro, né? Robert Martin, inclusive, ele fala em seu livro que muitas empresas de software acabaram até fechando e não foram por falta de dinheiro, por falta de bons programadores, não. Foram exatamente pela falta de má organização do código, pela falta de terem um código limpo. E aí, por último, a gente vai finalizar nossa aula resolvendo mais duas questões. E a partir da próxima aula, a gente vai finalizar as questões voltadas a nome significativo para a gente dar início também já à terceira lição do nosso módulo, que vai tratar sobre funções. Questão 3. Os nomes utilizados devem ser pronunciáveis e devem ter sentido conhecido. Olha só, essa questão 3 ela retrata sobre um dos princípios que eu não comentei. Acabei não comentando porque não é um princípio que é muito cobrado em prova. Foi cobrado nessa questão, porém não foi mais em nenhuma outra. E é algo que parece meio lógico, né? Os nomes utilizados devem ser pronunciáveis e devem ter sentido conhecido. Essa questão está correta, galera. Quando ele explica que esse princípio lá no seu capítulo, ele vai falando lá que o ser humano tem uma capacidade interessante de aprender mais rapidamente aquilo que é pronunciável, aquilo que tem algum sentido, aquilo que principalmente pode ser feito em rimas, pode ser feito mnemônico com aquilo, né?
falando mais a parte psicológica, ao invés de programática desse princípio. Por isso que eu não quis colocar, mas essa questão está correta. Espero que você inclua também, além dos 3 princípios que eu citei, esse princípio aqui. E aí é aquilo, né, galera? Pô, se coloca no seu lugar aí, quando você vai estudar algum assunto que é bem chato, ao invés de escrever, o que você prefere fazer? Você prefere fazer algum mapa mental, ou principalmente mnemônico, né? Principalmente se tratam ali de processo do COBIT, processo do AITIO, né? Que são coisas bem chatas de estudarem, de decorarem, na verdade. Estudar não, de decorarem. 26 processos de AITIO, 42 de PMBOK e etc. Então, o que você faz? Você faz um mnemônico que facilita com que você decore os processos de cada framework de governança, seja AD, seja COBIT, etc. Esse era um método que era utilizado lá atrás, anteriormente, para decorar a tabela periódica e etc. Então, utilizar nomes que devem ser pronunciáveis e ter sentido conhecido é um dos princípios, sim, de nome significativo do Clean Code. Portanto, questão 3 está correta. Questão 4. Os nomes de classe devem ser verbos no infinitivo e os nomes de métodos devem ser substantivos. Aqui sim, galera. Aqui nós comentamos aqui ainda nessa aula e eu falei para você, coloquei até um ponto de exclamação porque esse tipo de questão cai bastante. Cai bastante perguntando como que deve ser a nomeação de uma classe e a nomeação de um método. E o que foi que eu falei pra você, galera? Eu falei pra você que quando você vê algum tipo de nome relacionado a verbo, você vai relacionar a quê? Vai relacionar a método. E o nome com substantivo você vai relacionar a classe. A questão 4, ela de fato inverteu isso. Por quê? Porque ela disse que os nomes de classe devem ser verbos no infinitivo e os métodos devem ser substantivo. Aí tá errado, né, galera? Por quê? Porque os nomes de método é que devem ter verbo no infinitivo. Porque os métodos eles vão denotar uma ação. Então, nome de classe, substantivo. Nome de método, verbo. Então, a questão 4 também está errada, né, galera? Então, questão 3 correta, questão 4 errada. Eu vou finalizar nossa aula nesse momento. Na próxima aula, a gente vai finalizar essa bateria de questões voltadas a nome significativo de Clean Code. Te espero, então, na próxima aula. Fique com Deus e até a próxima.